Queridos amigos, pesquisadores, buscadores, aqueles que nos acompanham pela nossa página do Facebook, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais esse encontro da Rosa Cruz Áurea com o público buscador. E nessa oportunidade, nós gostaríamos de tratar de um tema que é um dos fundamentos da Escola da Rosa Cruz Áurea, a chave única da transformação interior. Nós sabemos que todos os que buscam, que pesquisam, eles buscam uma plenitude de vida. Eles buscam por valores essenciais. Estão atrás do preenchimento de um vazio. Essas pessoas que buscam esse caminho espiritual, para se aproximarem desse caminho, elas precisam obter um conhecimento de si próprio, precisam verdadeiramente se conhecerem. E um dos fundamentos da Rosa Cruz Áurea, um dos fundamentos da doutrina universal, é que o estado de vida é igual ao estado de consciência. Ou seja, se eu quero mudar o estado de vida, eu preciso pensar que é necessário mudar o estado de consciência. Então aqui já começamos a buscar um entendimento, mudar o estado de consciência. Sabemos, queridos amigos, que consciência é alma. Então precisamos trabalhar sobre o aspecto da alma humana. E o que acontece hoje com o ser humano? A consciência, portanto a alma, ela está impregnada de valores astrais, que são imagens, pensamentos, que são emoções, que são produtos astrais. Produtos estes que se agregaram, que se amalgamaram à consciência. Para que a gente possa entender isso, vamos pensar inicialmente a partir do momento em que um ser humano vem à vida. No nascimento, nós já recebemos de presente uma herança, uma forte herança, a chamada herança sanguínea, que começa a fluir em nossas veias. Essa herança sanguínea, ela vai nos acompanhar praticamente até o fim dessa vida. Mas lá, aproximadamente, por volta dos 7 anos de idade, 8 anos, nós começamos a nos deparar com uma segunda herança, a chamada herança kármica, que é, na realidade, mais poderosa do que a herança sanguínea. Em verdade, a herança kármica é que determina as condições da herança sanguínea. Então, com estas duas heranças, nós temos diante da nossa vida duas grandes camisas de força. Se pararmos por aí, nós vamos transcorrer a vida toda apenas reagindo a essas duas poderosas influências, o karma e o sangue. Então, nesse contexto, o ser humano praticamente não tem o livre-arbítrio para agir. Ele basicamente responde a essas duas poderosas influências em seu ser. Então nós não agimos, nós reagimos. E isso é importante que os amigos compreendam bem e pesquisem isso interiormente. Porém, o buscador de um caminho espiritual, ele é impulsionado por algo diferente. Ele é impulsionado por uma outra energia,
uma energia que faz com que o seu ser se inquiete interiormente, uma energia que faz com que ele avance, com que ele parta para uma busca, para uma pesquisa, que não lhe dá sossego. E essa energia, ela, em princípio, é uma terceira herança que começa a se fazer valer. Começa a se fazer valer no ser humano amadurecido. Ser humano amadurecido exatamente por esse karma. Esse karma que, uma vez que esteja sobrecarregado com determinadas experiências e influências, nos traz essa maturidade. Então o ser humano tem a oportunidade de, a partir dessa terceira herança, começar a se desvencilhar dessas duas camisas de força anteriormente citadas. E para tanto, nós vamos pegar aqui uma imagem que é a imagem que corresponde a essa terceira herança. O que nós vemos aqui, queridos amigos, é uma imagem do homem original, o microcosmo, o campo eletromagnético que está em volta do ser humano. Esse é o homem intencionado por Deus. E esse homem, ele ainda é um total desconhecido dessa nossa personalidade. Porém, neste estado de maturidade que nós citamos, essa realidade divina, essa manifestação divina que nos envolve e da qual nós somos uma parte, essa realidade começa a se fazer valer dentro de nós. Ou seja, ela começa a emitir um chamado, o chamado para o despertar da nossa consciência. E nós vamos focar hoje à noite num ponto determinado desse homem original, que é exatamente o núcleo central, ou a rosa, como nós chamamos metaforicamente aqui na Rosa Cruz. Um ponto central no centro desta esfera de vida. O que é exatamente a rosa? Para usarmos uma linguagem mais direta, mais objetiva, esse núcleo central, ele é um princípio de hidrogênio de altíssima vibração. Ele é, em realidade, um átomo de hidrogênio. E por isso é chamado também de átomo centelha do espírito. A rosa, portanto, é um símbolo que representa este átomo, este núcleo de antimatéria no ser. Para fazermos uma analogia em relação à atividade desse átomo, à representatividade desse átomo dentro desse ser humano original, nós podemos pensar, por exemplo, inicialmente, numa galáxia. O que nós vemos numa galáxia é um conjunto de sistemas solares, de sóis, aonde no centro da galáxia, exatamente no meio dela, existe um núcleo que a nossa ciência identifica como um grande buraco negro, um núcleo de antimatéria, aonde muitos cientistas desconfiam que se trata de um portal de comunicação com uma outra dimensão. Há teorias que falam sobre isso. Portanto, esse núcleo, ele representa para a galáxia exatamente o núcleo central de antimatéria que está no próprio ser humano. Um outro exemplo é no próprio planeta Terra. O que nós vemos no coração do planeta Terra,
é também um núcleo de antimatéria. É também um princípio ou um logos planetário. O princípio na qual tudo se manifesta. Queridos amigos, esse logos planetário, esse núcleo de antimatéria, tem a conexão de uma realidade superior de vida. Tem a conexão do mundo divino. E isso acontece exatamente da mesma forma nesse homem personalidade que somos. Ou seja, as emanações primárias de Deus, que é uma realidade superior, se fazem presentes nesse microcosmo, exatamente no centro de nosso ser. Que emanações são essas? Nós podemos citar algumas. Verdade, vida eterna, imutabilidade, conhecimento primordial, amor. Estas emanações chegam no núcleo desse microcosmo da forma mais límpida possível, transparente. Porém, este homem que somos, essa personalidade ainda imatura, não consegue compreender, interpretar corretamente essas emanações, especialmente porque o nosso ser encontra-se fechado a essa realidade divina original. Então, o trabalho espiritual, ele é exatamente o trabalho de abertura da nossa condição de alma a essa realidade divina, a essas emanações que vêm desse núcleo. O homem, os amigos que pesquisam, já devem ter ouvido falar, nós somos um ser humano tríplice, segundo a ideação divina. Espírito, alma, corpo. Estes três princípios precisam estar unidos. Mas o que acontece exatamente com a nossa personalidade é que a nossa consciência, apesar de ser uma consciência astral, ela está ancorada no corpo físico. Os nossos sentidos sensoriais estão completamente ancorados no corpo físico. Eles se manifestam através dos nossos hormônios, do sistema hormonal. Então, a nossa realidade de percepção em relação ao microcosmo é completamente nula. Recebemos a sua influência, porém ainda não o percebemos com nitidez. É necessário que haja um trabalho, então. Um trabalho aonde? Um trabalho exatamente no elemento que no ser humano está mais conspurcado, ou seja, a alma. O corpo, a gente sabe cuidar, a alma, ela está num estado, de completa atividade astral que se amalgamou a essa alma. Então vamos precisar trabalhar fortemente para desobstruir a alma, para purificar essa alma, a fim de que ela possa refletir as emanações do Pai. E amigos, apenas para que a gente possa entender um pouco mais estas emanações. Verdade. Ela está presente no núcleo do ser. Porém, o que nós recebemos disso é verdadeiramente uma verdade fragmentada, por causa da falta de uma reflexão nítida. Então, vemos a verdade segundo a nossa própria ótica de enxergar. Cada um tem a sua verdade. E a verdade, ela foi estilhaçada
em milhões de pedacinhos em nosso mundo. E para juntar todos estes cacos, para tentar estabelecer uma ideia do que é verdadeiramente a verdade, é um trabalho insano. Mas, na verdade, a verdade é o que é essencial em nós. Ela está presente dentro desse homem microcósmico. Então, é só uma questão de se aproximar desse núcleo através de uma alma pura. Vida eterna. Essa emanação do Pai primordialmente. Nós a recebemos como personalidades, tá? Com o ímpeto de estabelecer uma vida eternamente. Então fazemos de tudo para nos perpetuarmos no nosso corpo físico. Mas, em realidade, exatamente pelo fato da consciência estar ancorada na parte física, portanto, na parte imutável, na parte aonde é a matéria, não é possível que essa vida se estabeleça eternamente. Então, nós sofremos e tentamos perpetuar essa vida. Imutabilidade é uma das outras emanações do Pai presentes no núcleo do microcosmo. E o que nós recebemos disso? Recebemos de uma forma transformada, de uma forma mal compreendida. Então, procuramos estabelecer no corpo a imutabilidade, procuramos estabelecer na vida a imutabilidade. Então, tentamos fazer com que as coisas elas não se modifiquem. Tentamos perpetuar as coisas. O conhecimento primordial, que é uma das outras emanações, ela é verdadeiramente o aspecto do conhecimento puro de Deus, que está presente no microcosmo. Porém, nós partimos no mundo em busca de um conhecimento, utilizando o instrumento que nós temos, que é o intelecto e o pensamento, e não conseguimos atingir com plenitude esse conhecimento que está dentro de nós mesmos. E por último, o amor. E aqui, amigos, a mais poderosa das emanações de Deus. Na verdade, a mais poderosa força do universo. Porque o amor, ele simplesmente é a argamassa do universo. É o que mantém tudo unido. É o que sustenta a oniconsciência. E o que nós fazemos com essa emanação? Nós acidificamos. Nós tornamos essa emanação um produto da nossa forma de ver e de compreender. Então, essa acidificação significa o colocar uma má compreensão sobre o assunto, sobre a energia, tá? E simplesmente nós partimos para o amor tal como o conhecemos, para a paixão, partimos para o ódio, que é um processo de azedume, tá? Dessa má compreensão do amor, tá? E daí por diante nós vemos todos os sentimentos que conhecemos como ciúme, como posse, etc. Ou seja, esta personalidade precisa trabalhar fortemente no granito, na dureza da sua própria realidade de vida, trabalhar para que ela se torne, a nossa alma, a mais pura possível, e esse núcleo do homem original em nós, essa rosa, esse átomo de hidrogênio puro, possa verdadeiramente desabrochar, possa verdadeiramente
expandir-se em nosso sistema e unificar completamente espírito, alma e corpo. Queridos amigos, nós pensamos em fazer de uma forma mais sintética essa primeira parte e agora gostaríamos de abrir para perguntas. Os amigos estejam à vontade, procuraremos respondê-las da melhor forma. Pedro, começando essa rodada de perguntas, começamos pela Eliana. Ela pergunta: faço tanto esforço e não consigo mudar nada em minha vida. Como fazer? Eliana, a sua pergunta é o fundamento desse trabalho, né? A chave da transformação interior é o reconhecimento primeiro, o reconhecimento claro dessas heranças kármicas, tá? E da herança sanguínea em nós. Tá? E o reconhecimento da sua condição original. Ou seja, é necessário que você prepare o seu aspecto da alma, portanto, que você visualize o que é que conspurca a alma, o que é que está intoxicando essa alma, tá? E comece a desobstruir isso, para que esse núcleo original possa falar em você cada vez mais fortemente. Ele já fala, Eliana. Se ele não falasse, você não estaria atrás dessa pergunta. Você não haveria o menor questionamento na tua consciência. Então, é pegar agora esse impulso, tá? E trabalhar sobre esse impulso. Espero ter respondido, querida amiga. A próxima pergunta, Victoria: amor e ódio caminham juntos, assim como o bem e o mal? Vitória, é como nós explicamos aqui. Sim, eles de certa forma caminham juntos. O amor, segundo a nossa forma de interpretar, segundo a nossa forma de o receber. Porque esse homem, a nossa condição de alma, está de tal maneira coberta por energias astrais, coberta por formas etérico-astrais, imagens, pensamentos, está de tal maneira conspurcando esse campo de manifestação em nosso redor que nós não conseguimos visualizar, enxergar, sentir, abrir completamente o nosso estado de alma e o nosso ser ao amor verdadeiro. Então, o que nós fazemos? Nós desviamos essa energia original, tá, para uma maneira de amar de uma forma completamente equivocada. Então, nós, imediatamente, quando pensamos no amor, nós trazemos juntos com esse pensamento algumas outras coisas que não deveriam estar ali, como, por exemplo, o medo. Pensamos no amor, mas temos medo de perder. Por exemplo, tá? Nós pensamos no amor, sentimos o amor, mas se apresenta um outro sentimento ao lado, como, por exemplo, o ciúme, o sentimento de posse e assim por diante. Então, na realidade, estes agregados que estão juntos de nós, que verdadeiramente nos colocam numa situação difícil. E isso, logicamente, vai caminhar para uma situação de uma acidificação de tal maneira que o ódio pode surgir a partir de um sentimento de amor. Espero ter respondido a tua pergunta. Precisamos sim abrir o nosso ser para o amor na sua integridade, na sua condição original. E isso está presente no núcleo desse ser. A próxima pergunta é da Sol Barros. Como me libertar destes bloqueios que me paralisam e me prendem a este mundo material? Sol Barros. Que bloqueios são esses? Que bloqueios que nos paralisam? Exatamente o produto
desse karma, dessa herança sanguínea, que são agregados astrais. É importante a gente entender exatamente esse karma, como ele é composto, o que é esse karma. Karma, que é uma transgressão das leis do universo. É exatamente as nossas atitudes, exatamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa atividade criadora é que gera estes agregados em volta de nós, que são exatamente os produtos etérico-astrais, que são os obstáculos nas quais nós nos encontramos. Então, é exatamente essa a grande dificuldade. Para superá-los, nós precisamos de, primeiro, luz para enxergá-los, claridade para enxergá-los, luz que provém do próprio átomo original em nosso ser. Portanto, precisamos abrir espaço para que essa luz surja. E precisamos de energia que se faz valer na consciência humana, tá? Então, exatamente é essa a situação que nós precisamos. Luz e energia. Compreensão para tomar a atitude correta e ter clareza sobre a nossa própria realidade. Espero ter respondido, Sol Barros. A Raquel Marques pergunta: existem verdades absolutas para os rosacrucianos ou apenas verdade absoluta? Se existem verdades absolutas para o rosacruciano. Olha, nós falamos, Raquel, aqui originalmente, que uma das emanações que provém de Deus, na sua forma mais límpida, é a verdade. A verdade está presente no centro do ser. Quando nós falamos em verdade, nós temos que nos referir a essa essência em nós. Porque é nela que está realmente a verdade. A partir dessa emanação do ser em nosso núcleo, a partir desse valor que se faz presente em nossa vida, nós começamos a interpretar várias outras formas de verdade. Então, a minha verdade, a sua é diferente da minha, e aí começamos a viver na confusão que é o mundo das verdades individuais de cada um. E para o rosacrucianismo, não dá para que nós possamos julgar este ou aquele. Este está certo, aquele está errado. Isso nós não vamos fazer. Por quê? Porque nós nos voltamos para a condição original, para a essência da verdade em nosso ser. Aí sim você começa a descobrir essa verdade em si mesma e a reconhecer, logicamente, todos os aspectos da doutrina universal que são colocados. Você vai reconhecer isso realmente faz sentido, aquilo faz sentido. Então essa verdade passa a ser, naquele momento, a melhor verdade que você tem diante de si. E ela vai mudando, ela vai se elevando em espirais cada vez maiores, porque vamos nos aproximando da verdade no centro do nosso coração. A Yasmine Santos pergunta: como tratar indivíduos que buscam essa consciência pura de alma para então adquirir a sabedoria primordial, mas não conseguem manter o sentimento de amor, até por motivos de destaco psicológicos, de traumas de infância e outras situações externas de sua vida que atrapalham? O que fazer? Como ajudá-lo a manter-se neste amor, para além do amor carnal entre homem e mulher, por exemplo? Yasmin, a tua pergunta é bastante ampla, mas acho que a gente poderia sintetizar da seguinte forma. Cada ser humano, ele vai verdadeiramente manifestar um estado psicológico, tá? Um estado de ser, um estado de consciência, que está em total sintonia
com a realidade kármica, com a realidade do seu campo de manifestação, do seu campo de respiração. Imagens, pensamentos, sentimentos, karma, herança sanguínea, tudo isso vai interferir nessa manifestação desse ser. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é compreender a realidade de cada um tal como ela é e aceitar cada um do jeito que é. Por quê? Porque ele não consegue ser diferente. Porque simplesmente não é possível que ele seja diferente. Então, quando você trabalha muito fortemente no seu próprio desenvolvimento espiritual, e isso significa que você vai pegar as ferramentas certas, tá, para desobstruir aquilo que intoxica a sua alma, tá, o seu sangue, tá, os seus fluidos vitais. Então, quando você começa a trabalhar nesse sentido, esse amor que está em um estado latente, desculpe, que está em um estado latente, esse amor começa então a aflorar. E nesse momento, você começa a irradiar esse amor, que é de uma forma completamente diferente de até então. Ou seja, simplesmente você começa a tocar o centro do outro também. E as coisas vão caminhar na medida que se tem compreensão, na medida que se tem uma relação desse amor impessoal, e a tendência de você realmente auxiliá-lo é muito grande. Qualquer outra coisa que se tente fazer aí é bastante complicada, tá? Porque as atividades etérico-astrais dentro desse ser estão tomando completamente o seu estado de consciência. Então pense nisso, tá? Pense nessa forma de auxiliar, que é trabalhar inicialmente em você mesmo e compreender muito bem o outro. Espero ter respondido. A Karen Sgobi pergunta, ela dá boa noite e pergunta: como se equilibrar nesse momento de crise econômica e moral que estamos vivendo atualmente? Os valores parecem trocados. Ser ético e correto muitas vezes nos colocam em situações de desemprego. Fico ainda mais frustrada por isso ocorrer em uma instituição social que vem atender a quem mais precisa. O que fazer? Karen, boa noite também, tá? O que você coloca é uma realidade que a gente está vivendo, e é uma realidade que não poderia ser diferente. O momento em que a nossa humanidade vive é um momento de revelação muito grande. É um momento em que a gente percebe que não só interiormente cada um está sendo fustigado para um momento de revelação, mas toda a humanidade. O que nós vemos na realidade é que o momento aquariano, tá, é um momento de despertar do ser humano. E nada mais natural nessa fase da humanidade que os valores, as coisas que estavam escondidas dentro de nós e fora de nós, comecem a se revelar, comecem a se estabelecer de uma forma clara. Tudo aquilo que estava debaixo do tapete vem à tona. Então, em princípio, é uma situação que nós não temos muito o que fazer. Mas sabemos que essa realidade é exatamente para trabalhar o homem no sentido de um despertar. E esse despertar, ele já está acontecendo. Essa é a nossa maior alegria. Haja visto a quantidade de pessoas que estão despertando um outro
sentimento, uma outra consciência. Estão buscando valores completamente outros. Estão olhando para os reinos de uma forma completamente outra. Ou seja, esses seres humanos, tá? Muitos, milhares, milhões, estão verdadeiramente acordando. E aí, querida amiga, agora é só a gente fazer o nosso trabalho, porque nós somos todos interligados. Vamos trabalhar muito fortemente em nós mesmos, no sentido de despertar essa ética original em nós, não a nossa interpretação das coisas, mas o homem original em nós, para que a humanidade como um todo possa se beneficiar dessa nossa renovação. E ela vai se beneficiar, sim, acredite nisso, porque nós somos totalmente interligados. Não tem como ser diferente. Somos interligados astralmente. O que você descobre aqui, isso toca imediatamente o outro ser humano também. Ou seja, logo há um despertar coletivo. Como já está acontecendo. Preste bem atenção. A Gabi Polis dá boa noite e pergunta: minha dúvida é, como trabalhar relações kármicas familiares sem envolver o abandono ou a indiferença? Existem relações tão conflituosas que em momentos dá vontade de cortar laços. Ao mesmo tempo, uma vontade de viver a plenitude do amor e redefinir a relação. Gabi, é muito interessante essa tua colocação, tá? E eu acho que ela toca no cerne do nosso trabalho aqui, tá? Quando falamos da herança kármica e da herança sanguínea. O que é importante, Gabi, a gente perceber é o seguinte: nenhum de nós está numa família ou está com um determinado grupo de pessoas por mero acaso. Todos nós estamos no lugar certo. Às vezes podemos não concordar com isso, mas estamos sim. Nós nascemos no país que tínhamos que nascer, nascemos no seio familiar que tínhamos que nascer. O karma é que determina isso. A lei eletromagnética, na qual não há a menor condição de um erro. Simplesmente é a realidade como ela é. Quando você percebe isso com clareza, quando você visualiza esse aspecto kármico de uma forma nítida, então você começa a compreender que aonde você está, com as pessoas que você convive, tá? Você precisa ter uma compreensão plena, uma impessoalidade, você precisa emanar o amor que advém da compreensão do estado kármico que todos envolvem, porque ali cada um deve alguma coisa ao outro. Talvez não uma dívida no sentido financeiro, ou então uma dívida no sentido sentimental, uma dívida muitas vezes provocadas em vidas e vidas anteriores. Tá? Então nós não sabemos quem deve quem. Então exatamente por isso, tá, é importantíssimo que nós aceitemos completamente todas as pessoas na qual nós temos convivência. E quando você começar a perceber a realidade do amor que está presente em você mesmo e começar com a alma, tá? Começar a se relacionar com as pessoas com a alma, querida amiga, o amor é a única energia que transforma todas as relações. Então cabe a nós ter a condição de despertar esse amor em nós. Esse é o trabalho de um caminho espiritual, o trabalho que a pessoa vai fazer, esculpir em seu próprio ser a possibilidade, a abertura para que esse amor surja. Aí as transformações vão ocorrer. José Lopes Ramos pergunta: pode-se concluir que a verdade depende exatamente do seu desenvolvimento espiritual ou transformação dentro de sua realidade em relação ao mundo e vice-versa? Correto?
José, a verdade, como nós dissemos aqui, ela está presente no essencial. Naquilo que é essencial, naquilo que é essência. Quando a gente fala aqui de essência, nós estamos nos referindo a um ser absoluto. Nós estamos nos referindo a uma emanação do Pai que não é fruto de vários elementos, que não é fruto de agregados. Então, é uma emanação primária do Pai. Estabelece no núcleo do nosso ser a verdade. Pronto, ela está ali. Para chegar nessa verdade, nós temos que trabalhar a alma. Nós temos que trabalhar o intermediário entre o nosso corpo e o espírito, que é a nossa alma. Então, para chegar na verdade, precisa purificar a alma. Esse é o ponto. Purificar inicialmente essa alma que nós temos, que é a nossa alma quíntupla, ou o nosso sangue, os nossos sistema nervoso, o fluido hormonal, o fogo serpentino, que é o que percorre a coluna vertebral, tá? E a flama da consciência. Estes 5 aspectos compõem a alma humana, a nossa alma comum. Então, nós temos que começar com ela, com estes 5 aspectos, tá? Então, a partir daí, você começa a refletir, a possibilitar, tá? Que o átomo de hidrogênio em seu ser desabroche, tá? E simplesmente nós tenhamos a verdade de forma cada vez mais nítida e cristalina em nós. Esse é o ponto, José. A Ana Carolina Barroso pergunta: é comum existir oscilações entre esse estado em que há uma busca incessante, onde sentimos uma verdadeira vontade de transformação, e um estado onde ficamos mais estáticos? Sem dúvida nenhuma, Ana Carolina. Eu acho que esse teu sentimento, essa tua percepção é a realidade de todos nós. Todos nós, pessoas que são impulsionadas por essa realidade microcósmica, que buscamos um caminho espiritual, tá? Por vezes, é essa realidade microcósmica que está falando em nós. Então, há a impulsão para o caminho espiritual, a impulsão para uma realização no sentido de a elevação da consciência, e por vezes vários sentimentos, vários pensamentos, que são os agregados que nós falamos, começam a se depositar sobre o santuário do coração. Então, esse depósito é uma nuvem que eclipsa o Sol central. Então, nesse momento, o que nós sentimos e o que nós pensamos, o que são esses agregados, simplesmente suplantam essa nossa busca interior. Então, passamos um tempo, como você disse, de uma forma estática, de uma forma parada, sem o desenvolvimento da consciência. Mas toda vez que isso acontecer, toda vez que você tiver esse sentimento, busque exatamente quais são os elementos de pensamentos, de emotividade, que estão se fazendo valer sobre o seu ser, que eles estão depositados sobre o coração. Procure identificá-los, colocá-los diante da consciência de uma forma nítida. E aí a consciência, como ela é luz, ela começa verdadeiramente a clarear os espaços e abrir espaço para que surja esse novo impulso em seu ser. Então esse que é o caminho nesse sentido. Bom, essa foi a última pergunta de hoje. Então, queridos amigos, nós pensamos realmente que essa palestra pudesse ficar dentro de um tempo um pouco menor. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês e gostaríamos de convidar a todos que não tiveram as suas respostas
atendidas ou aqueles que querem prosseguir um pouco mais nesse tema, tá? Para a nossa reunião, que acontecerá no Skype, amanhã, dia 5/9, às 20 horas. Os amigos podem se aproximar do nosso usuário virtual 1.rosacruzaurea no Skype e pedir acesso, e os amigos serão então chamados no momento da nossa reunião. Então, dessa forma, nos despedimos e agradecemos a presença de todos vocês e muito boa noite a todos.